Muito bem, você tem dúvidas de língua portuguesa, redação, qualquer coisa? Manda para mim no LZF Português, no inbox no Instagram, no lzfportuguês@gmail.com, porque eu estou resolvendo essas tuas dúvidas aqui no nosso plantão de dúvidas no canal do YouTube LZF Português. Então, a dúvida desta semana me mandaram lá dizendo que não conseguem entender a acentuação, não conseguem entender para que tanta regra. E eu já começo dizendo então assim, ó, as regras de acentuação, a gente tem a primeira coisa que tem que saber é que elas são referentes à marcação de sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra, coisa básica. E aí tem as regras de proparoxítonas, tem as regras de paroxítonas, regras de oxítonas, tem a regra dos hiatos tônicos, regra dos monossílabos tônicos, regra dos diferenciais, regra dos ditongos abertos. E aí tu fica, meu Deus, é muita regra. E eu te digo assim, não é difícil tu lembrar das regras se tu consegue entender a parte anterior, que é quais são as sílabas tônicas, saber o que é uma proparoxítona, que é a sílaba mais forte, é a antepenúltima, saber que a paroxítona é a penúltima, saber que a oxítona é a última. É interessante que tu consiga revisar ditongo, que é quando tu coloca duas vogais na mesma sílaba, e existem motivos para a gente fazer isso. É interessante que tu lembre do hiato, que o hiato é quando a gente coloca vogais em sílabas separadas. Então, se tu consegue entender a parte anterior à acentuação, aí faz um pouco mais de sentido. O problema é quando a gente vai direto na acentuação e começa a decorar coisas. E vou dizer mais, e é uma frasinha que eu sempre uso em aula que eu gosto muito e que para mim ajuda completamente. É tu saber que todo acento é um aviso. Todo acento é um aviso. Eu gosto de colocar essa observação, colocando de forma geral, assim, todo acento, né? Um, Justamente porque ele é um aviso do quê? Um aviso de que a gente tem padrões de língua portuguesa e que a gente sempre se vira. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, se eu olhar para uma palavra, eu vou me virar para ler essa palavra, mesmo que eu nunca tenha visto essa palavra na minha vida. Que padrões que a gente tem de língua portuguesa? Por exemplo, a gente gosta muito de sílabas consoante vogal, consoante vogal. A gente não é muito em português fã de consoantes em sequência, assim. A gente não gosta tanto. Acontece, mas não gosta tanto. A gente gosta de consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. E o que a gente gosta também? O francês é uma língua que é muito oxítona. Então eles gostam muito de colocar a sílaba tônica na última sílaba da palavra. E isso se reflete, por exemplo, quando a gente tem os estrangeirismos, coisa que a gente viu no nosso plantão de dúvida de dúvidas número um. Quando a gente tem estrangeirismo de palavras que foram puxadas do francês para o português. Então tem, por exemplo, abajur, abajur, olha só a sílaba tônica sendo a última. Você tem croissant, a sílaba tônica é a última. Então tu percebe que isso é bastante comum para eles. E para nós, em português, é muito comum que a gente use a paroxítona, que a gente, na dúvida, coloque como paroxítona. Então, assim, o que eu quero dizer com essa noção de que todo acento é um aviso? Que, por exemplo, tu tem uma palavra como essa aqui, ó. A palavra é sopa. Onde é que está a sílaba tônica? Tá aqui. Então ela é uma paroxítona. Sopa. Sopa. Mas olha só, tem uma palavra muito parecida com essa. A palavra é essa aqui, ó. O que muda de uma para outra? Um p virando um f só. Mas mesmo número de sílabas, consoante vogal, consoante vogal. Então o que me leva a crer que eu leria essa palavra da mesma forma que eu leio a de cima. Então se eu leio sopa, eu leria sofa. Só que não existe sofa. Então o que eu faço? Olha só, se a minha tendência é colocar a sílaba tônica aqui, aqui não é, porque eu não tenho sofa. Então eu tenho que transferir a sílaba tônica para cá. Como é que eu transfiro a sílaba tônica daqui para cá? Colocando acento. É por isso que eu coloco esse acento. Porque eu estou avisando o meu cérebro de que eu estaria com a tendência a ler sofa, mas não é sofa. A palavra é sofá. Então eu preciso avisar meu cérebro. Por isso que todo acento eu aviso. Outra parecida, por exemplo, uma palavra como essa aqui, ó.
Até um padrão de sílaba diferente, não é só consoante vogal, consoante vogal. Ó. Então eu tenho devolver. Onde é que está a sílaba tônica? Devolver. Aqui, ó, devolver. A sílaba tônica é a última, então ela é uma oxítona. Só que eu posso colocar uma parecida, ó. Assim é revolver, porque elas são iguais, o que muda de uma para outra é o D virando R. Então aqui eu tenho devolver, aqui eu teria revolver. Mas eu não quero a palavra revolver, eu quero a palavra revólver. Eu quero transferir a tônica daqui para cá. Como é que eu transfiro a tônica daqui para cá? Acento. Revólver. Então por isso que os acentos são avisos. E é por isso que a gente tem acentos em língua portuguesa, porque a gente está marcando ali sílabas tônicas e por isso tem essas regrinhas todas, né? Porque essas regrinhas elas são, na verdade, o resumo dessa pequena lógica que eu tentei passar para vocês, certo? Espero que tenha ajudado um pouco. A acentuação é bastante comum de concursos públicos gerais, enfim, vestibulares gerais, tá? Se gostou, se inscreve no canal, manda para mais gente. E tem mais dúvidas, por favor, me envia lá no LZF Português, no inbox do Instagram e no e-mail lzfportuguês@gmail.com, certo? Até a próxima dúvida, então.